Boa tarde a todos e a todas que estão presentes nesse evento. Quero dar boas-vindas a esse evento que é tão importante para os povos indígenas, mas também para a sociedade geral. E o tema hoje, Direitos dos Povos Indígenas, por que precisamos conhecer? É um evento que está sendo transmitido aqui pelo CEFOR, pelo Centro de Formação, e primeiramente eu gostaria de agradecer a Juliana Werneck, que é diretora do Centro de Formação de Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, CEFOR, agradecer a equipe que está aqui nos acompanhando, Rodrigo, Alessandra, que está nos ajudando nessa transmissão em relação à Libra, agradecer principalmente aos nossos palestrantes que vão estar conosco neste evento, compartilhando as suas experiências, mas, acima de tudo, compartilhando informações sobre os direitos dos povos indígenas. Doutora Débora Duprat, bem-vinda. Doutor Eloy Terena, bem-vindo. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema que o Brasil precisa conhecer, que toda a sociedade precisa, porque precisamos saber dos direitos dos povos indígenas. Quem fala é Joênia Wapichana, eu sou a primeira indígena eleita deputada federal, estou como líder da Rede de Sustentabilidade, também coordeno a Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas, aqui no Congresso, e eu gostaria de falar um pouco sobre a importância dos direitos dos povos indígenas. Nós sabemos que nós temos uma vasta legislação, o Brasil, inclusive, tem feito bastante discussão sobre os direitos dos povos originários, mas esse direito ele veio ter um avanço bastante significante com a nossa Constituição Federal de 88. Isso melhorou significativamente a vida dos povos indígenas no sentido de reivindicar seus direitos. Nós sabemos que nós temos uma população de quase 1 milhão de indígenas em diversas regiões, seja na Amazônia, na região Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, que são grupos de mais de 305 diferentes povos, mais de 274 ainda em processo de resgate de línguas e 188 línguas faladas. Digamos que essa diversidade ela se encontra em diversas partes do Brasil e diversas situações também. Então, é preciso ter esse número para que a gente considere essa especificidade, porque a nossa própria Constituição ela garante esse reconhecimento em termos de diversidade. Diversidade em relação aos povos, em relação à cultura, fez um reconhecimento que é essencial para o direcionamento das políticas públicas, inclusive afirmativas. Essa questão da identidade que se vê também nas legislações que a gente trata sobre educação escolar diferenciada, sobre uma saúde diferenciada, sobre também atividades produtivas, econômicas que os povos indígenas desenvolvem, sobre a própria forma, a própria organização social das comunidades indígenas em termos de participar, em termos de decidir, em termos de ver-se representado perante a sociedade brasileira. Então, nós vemos que essa diversidade ela é amparada pela nossa Constituição Federal. Queria compartilhar isso porque, a partir disso, também a gente vê o desenvolvimento de alguns direitos que foram citados aqui por mim, né? No caso, a gente fala dos direitos constitucionais como um princípio bastante que traz uma significância em relação ao marco da legislação. Antes dessa Constituição, nós tínhamos uma legislação que ainda era condizente com o processo de assimilação em relação aos povos indígenas, colocando tutela como vigência, colocando um assistencialismo a ser exercido pelo órgão indigenista, e com a Constituição isso deu uma mudança significativa. Hoje, a tutela ela não existe no sentido de poder que a FUNAI substitua, e dizer que a situação hoje da tutela acabou com a Constituição, no sentido de reconhecer a legitimidade dos povos indígenas se defenderem por si só,
mas isso não significa também que acabou a obrigação do Estado brasileiro em proteger os direitos dos povos indígenas. Pelo contrário, ele deixou claro o dever do Estado brasileiro em proteger essa coletividade, esses artigos constitucionais. Por outro lado, também reconheceu a legitimidade processual, e nós estamos aqui, inclusive, com a advogada indígena Eloy Terena, que, graças a esse reconhecimento da Constituição, no seu artigo 232, veio a ter a possibilidade de desempenhar um dos papéis que tem sido uma referência dentro da militância jurídica, que é a defesa das comunidades indígenas no sistema judiciário por seus próprios profissionais indígenas. Então, a gente vê que existe realmente um avanço. Por outro lado, a gente vê um desafio constante, um desafio de sair do papel e ir para a prática, porque é uma constante luta dos povos indígenas, das suas lideranças, que constantemente tem colocado para as autoridades a obrigação de serem cumpridos esses princípios constitucionais em termos de concretização, em termos de políticas públicas, em termos de avanço no reconhecimento na prática com o processo de demarcação das terras indígenas, com a garantia da proteção das terras indígenas, porque a nossa Constituição também ela fala que é a obrigação do Estado brasileiro não somente demarcar, mas proteger e também fazer se respeitar. Então, são 3 situações que a gente vê hoje em termos de direitos indígenas, que muitas vezes a nossa sociedade não entende, acha que povos indígenas somente existem na Amazônia, ou se não, se somente os direitos indígenas se relacionam com uma vez que a terra indígena já é demarcada e acabou. Não é isso, é bem amplo, isso tem uma consequência no dia a dia das comunidades, quando denunciam invasões de suas terras indígenas, quando falam que é necessário uma fiscalização permanente pelos órgãos que são responsáveis na proteção, quando requerem a qualidade do meio ambiente dentro das terras indígenas, a necessidade de proteger as águas, proteger a cultura e proteger também o próprio sistema que a comunidade decidiu se organizar, como a educação, como a saúde, como a economia, como forma de associação indígena, organizações indígenas. Então, eu trago aqui essa importância, porque muitas vezes a gente se depara na sociedade com certos preconceitos, principalmente quando se lida com o contexto atual, né? Os povos indígenas já são há 521 anos nesse processo de resistência, houve uma mudança significativa, principalmente relacionado à demarcação das terras, que muitos se perderam. Houve conquista, sim, mas ainda existe uma crescente dívida com os povos indígenas em termos de resgatar os seus direitos originários. Mas, com isso, os povos indígenas também têm utilizado da tecnologia para se defenderem, para se manifestarem, para continuar existindo. E hoje existem profissionais indígenas, existem escolas indígenas, existe uma série de projetos e programas que fazem com que os povos indígenas sejam protagonistas no exercício dos seus direitos, através de suas organizações, através de programas, através de parceria com as instituições, fazendo-nos assim se representarem por si só e cada vez mais estarem na eminência de serem protagonistas do seu processo de existência, sua vida. Eu digo aqui porque muitas vezes se confundem, porque o indígena está usando cocá ou está na floresta, aquele sim é o indígena, enquanto se está aqui em Brasília, utilizando de um iPhone ou um tênis, seja lá qual for a marca, mas isso não significa que deixou de ser indígena. Isso sim, é o exercício de qualquer um brasileiro. Ou quando o indígena vai e utiliza dos mecanismos de direito para denunciar a violação dos direitos humanos de sua comunidade ou do seu povo, que está usando um direito que é acessível, e é direito de qualquer um brasileiro acessar esses mecanismos para se defender e para provocar as autoridades que respondam a uma demanda. Isso não significa que ele está extrapolando o seu direito de indígena ou se não é mais indígena. Isso está sendo o exercício da cidadania. Então, por isso que é importante conhecer que os direitos indígenas, eles são específicos,
trata da diferença cultural, mas nem por isso deixam de ser cidadão brasileiro. Então, eu queria fazer essa abertura e já agradecendo e os que estão participando, agradecer quem está aqui, e eu gostaria, novamente, agradecer os nossos palestrantes. Eu vou já passar a palavra para a doutora Débora Duprá. A doutora Débora é advogada, procuradora-geral da República, aposentada, e ela vai trazer um tema muito importante, que o tema é a defesa dos direitos dos povos indígenas a partir das instâncias públicas de defesa dos direitos indígenas. Muito obrigada, doutora Débora, por estar aqui conosco, e eu que conheço a sua trajetória, né, de perto e que tem muita experiência, e vai ser um prazer ouvi-la nesse tema. Muito obrigada. Muito boa tarde, deputada Joênia. Eu quero saudá-la por essa importante iniciativa. Eu acho que esse é um evento mais dirigido ao parlamento, inclusive, porque a despeito da sua presença, da sua importante presença nesse espaço, ainda há muito pouco conhecimento a respeito dos direitos dos povos indígenas, inclusive no processo legislativo, né? Então, eu acho que é bastante importante. Quero saudar meu companheiro de debate, Eloy Terena, enfim, jovem advogado, brilhante advogado, e vou iniciar dizendo que nós só conseguimos entender direitos indígenas no contexto da Constituição de 1988, se nós fizermos um olhar retrospectivo, quase como uma genealogia da situação atual. Como é que se chega a isso, né? E aí nós temos que lembrar que já há muita literatura sobre o fenômeno América, que é um fenômeno muito recente na história do mundo, né? A América, ela, antes de ser invadida, ela é concebida como um espaço do imaginário, o espaço do sobrenatural, porque o conhecimento do mundo ia, enfim, coincidia com as suas fronteiras. Como não era um local já com fronteira demarcada, ele era o espaço, portanto, do não conhecimento. Quando há o episódio da invasão, a América passa a ser imediatamente concebida como uma exterioridade da Europa, como algo fora da Europa. E quem habita esse local fora da Europa? Os outros. Os outros são concebidos como anômalos, inferiores, desviantes. E essa concepção tão violenta da alteridade, né, a concepção da alteridade como inferioridade, é que vai sustentar o projeto colonial. Ou seja, esse projeto de extrema violência, assentado em expropriação, expoliação, morte, ele só é possível porque se concebe que as pessoas que aqui estão não são pessoas, são quase como elementos da natureza. Não tem história, não tem cultura, não tem religião, não tem ética, não tem moral, enfim. Mais tarde a gente vai ver que a América, na verdade, foi o laboratório da violência que a Europa não quis experimentar em si própria. Aqui na América foram engendradas as teorias raciais, né? As teorias da superioridade branca, da superioridade desse homem branco, que vai resultar depois nos holocaustos na Europa. Só então o termo genocídio vai ter um significado, mas ele foi praticado antes na América, nos povos originários. E, enfim, uma outra inspiração, ou, enfim, uma outra implicação do projeto nacional, do projeto colonial, está na própria figura do Estado Nacional, né? O Estado Nacional, ele é uma construção no plano das ideias, e ele é pensado como local da homogeneidade e, portanto, do universal, em que há algo que é universal, que todos compartilham, todos têm a mesma história, todos têm a mesma cultura, a mesma língua, sabem as mesmas coisas. Obviamente, isso não existe no plano real. Ele precisou ser construído. Foi construído na base da dominação ou real ou simbólica. Os grupos poderosos, eles conformaram esse Estado Nacional de acordo com a sua visão enfim, do que é bom, do que é legal, do que é esteticamente aconselhável, do que é ético, do que é moral, né, a partir dos seus padrões. Em países coloniais como o Brasil, esse Estado foi concebido a partir do colonizador. Então, ele é centrado nessa figura desse homem branco europeu, com todos os seus valores, suas religiões, suas regras. E
às margens, e, portanto, como exterioridade desse homem, do sujeito de direito, surgem os outros, né? São quase como os incompletos, aqueles que não conseguem ser esse sujeito de direito. E, por isso, eles vão ser concebidos como seres menores. Nesse caso estão, entre outros, não vou citar aqui, os povos indígenas. Eram então seres incompletos que precisavam estar submetidos a um regime de tutela, né, de alguém que cuidasse deles como se fossem crianças, e um regime de incapacidades, que só conseguiriam garantir o status de sujeitos se fossem, se incorporassem todos os padrões dessa sociedade dominante. E nós sabemos que uma das estratégias mais eficazes para conseguir essa assimilação é o estabelecimento de uma língua oficial, porque as populações só se comunicam com o Estado por meio dessa língua. Tiveram que aprender essa língua. Na hora que você aprende essa língua, você aprende também alguns valores que essa língua incorpora. Por exemplo, a história que essa língua conta. Por exemplo, a educação que essa língua veicula, né? Então, houve várias estratégias de assimilação desses povos, né, na sociedade, para que perdessem as suas características e virassem esse homem universal, branco, colonial, que foi o homem europeu. Enfim, nada disso foi feito sem resistência. Os povos estavam o tempo todo reivindicando direitos, lutando por suas terras, negociando as possibilidades nessa sociedade nacional, sem abrir mão jamais de seus direitos. Mas foi no processo de redemocratização que se tornou possível organizar mais adequadamente essa luta, porque junto da luta dos povos indígenas, outras lutas emancipatórias também se organizavam nesse momento. E os anais do processo constituinte, eles revelam o quanto de participação social houve ali. Os indígenas, eles são citados no discurso do Ulisses Guimarães, quando da proclamação da Constituição, diversas vezes, como um dos atores mais importantes no processo constituinte. E a gente tem que lembrar de uma figura muito importante naquele momento também, que foi o deputado Mário Juruna. O deputado Mário Juruna trouxe visibilidade para a luta indígena, construiu a ideia de que indígena era um ser monolítico, parado no tempo, imobilizado no espaço. Não, existia na vida política, estava ali fazendo as lutas do seu povo, né? Então, é óbvio que se os indígenas participam tão ativamente da concepção, da formulação dessa Constituição, eles vão trazer as regras que o direito que lhe foi subtraído por esse processo, por esse projeto colonial. Então, é uma Constituição que vai, como disse a deputada Joênia, ela vai reconhecer que são sujeitos plenamente capazes, que são titulares de todos os direitos que os demais atores sociais são, além de direitos específicos. Vamos dizer que são mais que sujeitos, são super sujeitos, né? Foram conformados, de fato, com esse tom de fazer o luto do passado, enfrentar o projeto colonial e superá-lo, né? E o principal instrumento para isso é a territorialidade. A gente tem que ver que o artigo 231, ele consta de 2 parágrafos, enfim, que o capítulo dos índios tem 2 parágrafos, o artigo 231 e o artigo 232. O artigo 231, ele tem 6 dispositivos, e todos eles com centralidade na questão terra, né? E por quê? Porque a terra vai ser exatamente esse espaço de autodeterminação, autonomia, o espaço em que o grupo se reconhece, em que faz a sua trajetória de vida, elege o seu destino, elege a vida coletiva, centraliza ali seus valores fundamentais. E há um comando no artigo 231 que é de demarcação dessas terras. O que são terras indígenas? É muito interessante porque, a partir da Constituição, o território ele é um fenômeno endógeno, ou seja, ele surge a partir da organização do grupo, e não de olhar externo que vai estabelecer fronteiras, porque o estabelecimento de fronteiras é sempre um ato de dominação. Aqui não, é a própria organização do grupo que diz qual vai ser esse território. E o que é esse território?
O artigo 231, parágrafo 1º, vai dizer que são terras tradicionalmente ocupadas aquelas relativas ao local de moradia, ao local da atividade produtiva, ao local dos recursos ecológicos necessários para o bem viver do grupo e as condições necessárias para a reprodução física e cultural do grupo. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, Joênia conhece bem, ele afirmou que a acumulação desses requisitos, ou seja, é o local de moradia, mais o local de produção, mais o local de recursos ecológicos, mais o local necessário para a sobrevivência física e cultural do grupo. Então, são aspectos que se acumulam. E, como eu disse, ali são concebidos todos os projetos de vida coletiva. O projeto educacional, o projeto econômico, o projeto de desenvolvimento. E é importante a gente lembrar, é pouco tempo, são muitas as questões, mas eu queria lembrar que, junto com a Constituição de 1988, o movimento indígena latino-americano conseguiu uma outra importante vitória, que foi a Convenção 69 da OIT. Né? A gente tem que lembrar que esse é um movimento, a América sofre um processo de constitucionalização a partir da ideia de Pachamama, muito forte nas décadas de 80 e 90. E uma conquista importante é a Convenção 69 da OIT, que vai seguir a mesma ideia da Constituição de 1988, ou seja, ela vai superar um documento anterior, que é a Convenção 107, que previa a assimilação desses povos para um novo paradigma. Ela vai agora vai falar de autonomia, né? E, ao falar de autonomia, ela vai reconhecer a diversidade dos muitos grupos. Enfim, a expressão povo indígena é uma expressão colonial para aglutinar numa única designação uma realidade múltipla, uma realidade plural. Isso foi depois reapropriado pelos próprios indígenas, mas sem perder de vista essa diversidade. E a diversidade, ela tem a ver com tudo. Como Joênia disse, não há um indígena imobilizado no tempo, porque não há nenhum grupo humano imobilizado no tempo. Todos nós estamos sujeitos a encontros, a mudanças de perspectivas, a reinvenções, a reelaborações da nossa própria história. E, por isso, a Convenção 69 da OIT vai ter centralidade na figura da consulta prévia, livre e informada, sempre que alguma medida do Estado Nacional possa impactar esses grupos. Essas medidas, elas são aquelas de caráter administrativo e legislativo. Né? Significa, portanto, que esse território está imune à intervenção externa, salvo se os povos, uma vez consultados de maneira adequada, consentirem com essa interferência. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela já definiu que essa consulta ela é plenamente vinculante em duas situações. Uma, se for hipótese de desterritorialização, ainda que parcial, né? E a segunda é quando há um comprometimento sério dos modos de vida coletivo. Então, nessas hipóteses, se o grupo diz não, é não. E lembrando que ela é prévia, ela é informada, ou seja, para a decisão do grupo, ela tem que ter todos os elementos de informação do impacto que essa interferência vai ocasionar para o grupo, e ela tem que ser de boa fé, significa que ela vai respeitar os modos de deliberação do grupo, quem vão decidir sobre essa consulta, e cada grupo vai, organizar o seu modo de deliberação coletiva. Estão surgindo, Brasil afora, os protocolos de consulta, em que cada grupo, um Macuxi, um Kaiowá, um Terena, vai dizer como é o modo de deliberação coletiva do grupo. E, por fim, eu vou acabar, porque não quero aqui ocupar todo o tempo, mas ficar à disposição depois para o debate, lembrar que essa consulta é prévia às decisões administrativas, mas também às decisões legislativas. O Congresso Nacional Brasileiro não entendeu a Constituição de 1988 e não entendeu a Convenção 69 da OIT, porque segue decidindo sobre temas não só indígenas, mas absolutamente importantes na vida dos povos indígenas, sem qualquer consulta. Veja o que acaba de acontecer com a questão do licenciamento ambiental.
Foi aprovado na Câmara dos Deputados sem nenhuma consulta a povos indígenas. E nós seríamos absolutamente hipócritas se não reconhecêssemos que, se nós temos um resíduo de recursos ambientais interessantes, é porque esses povos cuidaram de uma maneira diferente do que o grande capital faz com esses recursos, que é, enfim, destruí-los. Então, não reconhecer o protagonismo desses povos na questão ambiental enfim, não entender a Constituição de 1988, não entender a Convenção 69, ao qual o Brasil está obrigado, e não entender que o movimento indígena seguiu produzindo documentos internacionais, como a Declaração Americana de Direitos dos Povos Indígenas, como a Declaração da ONU de Direitos dos Povos Indígenas, como é a Convenção sobre a Diversidade das Expressões Culturais. Há, enfim, um conjunto de diplomas normativos que precisam ser melhor entendidos pela sociedade brasileira de uma maneira geral, mas especialmente pelo Parlamento brasileiro. Muito obrigada, deputada Joênia, por esse seu amável convite, e eu espero que a gente consiga, de alguma maneira, fazer o Parlamento brasileiro entender a dívida que ele tem em direitos, não é dívida em termos de ajuda, não, em direitos para os povos indígenas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Débora. Você ainda tinha alguns minutos. Eu sempre fico com medo de falar demais, eu tenho muito medo. Não, mas está tranquilo, mas fez uma análise, como disse aqui os nossos comentários, fez uma análise perfeita, que justamente traz um pouco da história lá do período colonial, essa mudança necessária, e justamente para que os povos indígenas continuassem a existir, e principalmente com seus direitos, mas é preciso ter uma interpretação real do que está aí, porque a gente vê que, apesar dos direitos terem avançado, como, por exemplo, se citou a Convenção 69 da OIT, que já está com foi 2004, quase 20 anos já de ratificação, né? E ainda existe muita pendência, existe muito desconhecimento ainda, porque não é uma concessão, não é um favor, é um direito que cabe, né, aos povos indígenas, e dever do Estado fazer essa implementação. No caso, quando se fala da consulta prévia, livre, informada, o direito de participar da tomada de decisão também, de poder decidir o que vai acontecer dentro da sua própria terra, porque é inadmissível outra pessoa chegar e decidir o que você vai comer, o que você vai fazer e qual é o tipo de economia deve ter. Então, é preciso que a gente conheça que existem amparos na legislação e que devem ser evocados, inclusive, como você bem falou, no âmbito legislativo, que ainda falta muito ser avançado. A gente tenta, mas, infelizmente, no dia a dia, ainda tem muito ainda a superar esses desafios. E uma palavrinha que a gente nota aqui, que eu tenho... Eu acho que é uma das palavras mais importantes quando a gente fala de direitos indígenas, que é a questão da coletividade. Se tratar isso, são pouquíssimos direitos coletivos que a gente fala que os povos indígenas são bem visibilizados, essa forma de proteção das terras indígenas por ser um bem coletivo e não somente individual, como é costume quando a gente trabalha em direito de propriedade, fala essa questão de poder arrendar, poder vender. A Constituição ela traz essa proteção por se tratar de um bem coletivo. Por isso que existe esses princípios da indisponibilidade, quando fala muito essas questões individuais, porque aquele indígena quer fazer parceria para arrendar sua terra, aí tem esse princípio que para mim é essencial, que é o princípio da coletividade, dessa proteção. Mas muito obrigada, a gente vai ter mais perguntas para a doutora Débora também. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Luiz Eloy Terena, que é advogado indígena, pós-doutor pela École des Arts, me corrija se está errado, Etudes em Ciências Sociais, de Paris, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Já agradeço desde já a participação aqui, doutor Eloy Terena, e vamos ouvi-lo agora com o tema
ameaça aos direitos constitucionais dos povos indígenas e a atuação do movimento indígena organizado. Olá, Joênia, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Saudar a deputada Joênia Wapichana, que não é só a primeira mulher, né, deputada indígena, mas também a primeira advogada indígena, né? Foi minha professora ainda quando eu estava na graduação. É sempre um prazer dividir com você, Joênia, esses espaços que são trincheiras importantes, né, da luta pelo direito dos povos indígenas. Saudar também a doutora Débora Duprá, um prazer, mais uma vez, encontrá-la, né, numa live em que a gente possa, de fato, falar da necessidade do fortalecimento da defesa do direito dos povos indígenas. Enfim, agradecer também o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, né, da Câmara dos Deputados por estar abrindo esse espaço. Eu acho que o que já foi consignado aqui, tanto pela Joênia quanto pela Débora, é fundamental, quer dizer, cada vez mais é preciso que as pessoas estejam, né, cientes dos direitos dos povos indígenas. Então, esse espaço, ele é importante, ele é um espaço caro, ele é um espaço privilegiado, tendo em vista que o direito dos povos indígenas sequer é abordado, né, nos cursos de direito. Então, a gente ter esse espaço, tenho certeza, isso é mais um resultado da presença da deputada Joênia Wapichana no Congresso Nacional, que é a voz dos povos indígenas. A doutora Débora falou sobre muitos aspectos, eu acho que eu vou falar um pouco, tentar dar uma continuidade a partir desse retrospecto que ela trouxe, né, e dos marcos, dos principais marcos legais, constitucionais e internacional que trata do direito dos povos indígenas. A partir do texto constitucional, também defendo, né, e me alinho à ideia da importância de todas as vezes que for fazer uma análise, né, do direito dos povos indígenas, não tem como ser feito de forma dissociada da análise da política indigenista, ou seja, a relação do Estado brasileiro com os povos originários em diversos contextos históricos, né? Então, é importante sempre fazer esse resgate de como é que se deu a implementação dessa política desde o período colonial aos dias atuais, para que a gente possa entender, né, a dimensão de como os povos indígenas foram, aos poucos, submetidos a um projeto colonial, a partir de uma dimensão, sim, racista, e como o direito, enquanto instrumento, enquanto ciência, foi conivente, né? Então, nós falamos muito do direito dos povos indígenas, mas o direito, em certos aspectos, foi sempre utilizado para legitimar, né, as violações cometidas contra os povos indígenas. Então, eu me atento mais ao artigo 231 da Constituição e o 232, que são dois artigos que compõem o capítulo, né, específico da Constituição que trata dos direitos dos povos indígenas. E aí, essa primeira guinada que a doutora Débora trouxe já, de reconhecer a autonomia dos povos indígenas, ou seja, se antes de 88 a orientação da política indigenista brasileira era baseada no princípio da integração, da assimilação, nós vemos que o texto constitucional rompeu com esse paradigma e determinou o respeito, né, a essa pluralidade étnica que existe no Brasil. O outro aspecto é também que o texto constitucional rompeu com a tutela que antes era se instrumentalizada contra os povos indígenas. E aí, o artigo 232 da Constituição reconheceu a capacidade, né, e a legitimidade dos povos indígenas, suas comunidades e organizações de estarem em juízo, defendendo seus direitos e interesses. E é a partir disso que hoje, de lá para cá, as lideranças indígenas se organizaram por meio das suas mobilizações próprias e incidência,
e chegamos até o dia de hoje, né? Hoje o movimento indígena está organizado de forma estruturada, em que se tem uma instância nacional, né, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, que é formada por outras macro-regiões, macro-organizações que são regionais, né, que por sua vez também congregam outras organizações locais, associações, comunidades, lideranças. Então, esse formato de estruturação foi pensado, né, não por nós, mas pelas lideranças que nos antecederam, justamente para garantir sempre uma instância de agregação, né, das demandas do movimento indígena. E de lá para cá a gente tem feito aí essa incidência, tanto no campo político, né, mas sobretudo também no campo legislativo, e agora especialmente por conta da presença da deputada Joênia Wapichana no Congresso Nacional, e também no campo do Poder Judiciário, né, entendendo também o Judiciário como uma arena de conflitos, né, em constantes conflitos, e que os direitos dos povos indígenas estão aí, de fato, relacionados. Pensar também em direito dos povos indígenas é a gente pensar as estruturas políticas e econômicas que recaem, né, sobre os interesses indígenas. Então, é importante a gente sempre trabalha, quando a gente está estudando a legislação indigenista, esse princípio, né, da afetação federal. Em regra, né, os direitos dos povos indígenas, eles são tratados nessa instância, né, ou seja, as terras indígenas são bens da União, o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a FUNAI, também é um órgão federal, né? Também existe uma secretaria especial de saúde indígena, que também é diretamente vinculado ao Ministério da Saúde, que também é de âmbito federal. Os temas, né, relacionados aos direitos dos povos indígenas, em regra, também é de competência do Congresso Nacional, né, e assim como a própria Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações que versam sobre direito dos povos indígenas. Então, nós temos toda uma estrutura desenhada, justamente pensada para que os direitos dos povos indígenas não ficassem submetidos a interesses locais ou de elites locais, que era uma configuração que existia antes e que hoje nós vemos que está desenhada num patamar muito maior e que tem uma capacidade, inclusive, de incidência, né? Os direitos dos povos indígenas também, eles foram elevados a temas de interesses de Estado e não simplesmente de interesses de governo. É por isso que eu corroboro também o entendimento lançado já pela doutora Débora, que a Constituição Federal, quando determinou, né, a demarcação dos territórios indígenas, outorgou uma proteção especial, não do governo, não daquela gestão presidencial, mas foi um compromisso do Estado brasileiro em proteger essas terras, em demarcar. Então, um compromisso do Estado para com os povos originários. É por isso que nós sempre apontamos como grave, né, a atitude da atual gestão presidencial em submeter os interesses dos povos indígenas a outros interesses, né? Nós sabemos que nós estamos vivenciando um contexto político em que os direitos dos povos indígenas estão extremamente ameaçados, seja por conta de declarações públicas que acabam inviabilizando, de fato, o direito dos povos indígenas, seja por meio de um contexto de toda uma estrutura administrativa que acaba também atendendo o interesse outros que não os direitos dos povos indígenas. É neste contexto também que eu quero chamar a atenção para a atual situação da FUNAI. O Brasil talvez seja o único país do mundo que tem uma agência oficial do tamanho ou da estrutura da FUNAI, que foi projetada, né, e desenhada justamente para cumprir esse papel de defesa, né, dos interesses dos povos indígenas, implementação da política indigenista
e hoje nós encontramos numa situação totalmente adversa. E isso é público e notório, onde nós temos agentes públicos diretamente ligados à FUNAI, que empreende uma prática administrativa totalmente contrária aos interesses dos povos indígenas. E também implementa a perseguição de lideranças e organizações indígenas que eventualmente critiquem, né, a atuação da FUNAI e do governo. Então, é uma situação muito complicada, né, um contexto totalmente adverso em que os povos indígenas estão vivenciando. Eu gostaria de chamar a atenção também para a questão ainda da proteção territorial. Tratar atualmente da situação dos povos indígenas a gente pensar em demandas sociais que afetam os povos indígenas, que vão desde não proteção territorial, não acesso ao território tradicional, a negativa sistêmica de direitos sociais, como atendimento à saúde, à educação, à assistência, e esses direitos, eles estão intimamente ligados à proteção territorial. É por isso que nós não conseguimos analisar o direito dos povos indígenas sem necessariamente falar dos seus territórios, porque essas demandas sociais, elas têm essa relação ínfima, né, de que ou a terra não está demarcada, ou se está demarcada, não está protegida, né? E estamos acompanhando alto índice de invasão, desmatamento, garimpo nas terras indígenas. Então, esses aspectos nos chamam a atenção justamente por conta disso. O território para os povos indígenas é muito mais do que uma base física, né? Ela é, sim, uma base física agregada a toda essa identidade cultural que os povos indígenas têm. O território, ele é também o local de onde se irradia todos os outros direitos. Então, não há como falar em direito social, não há como falar em direito ao desenvolvimento, como alguns pregam, sem necessariamente tratar do direito primário, né, que é o direito ao território. E esses aspectos, eles devem ser levados em consideração, porque nós temos todo um arcabouço constitucional que protege o direito dos povos indígenas, não só no âmbito interno, mas também em âmbito internacional. Já foi falado aqui da Convenção 69 e da própria Declaração da ONU, né, sobre os direitos dos povos indígenas, e eu gostaria de encerrar minha fala chamando a atenção, deputada Joênia, para alguns princípios que a gente costuma elencar quando se trata dos direitos dos povos indígenas. O primeiro dele talvez seja o princípio da autodeterminação dos povos, de que os povos indígenas têm o direito de exercerem livremente os seus direitos, de se autodeterminar e de escolher para si o seu futuro, o seu destino. Ou seja, não é um ente externo que vai fazer isso pelos povos indígenas. Os povos indígenas é que tem que eleger isso. O princípio da identidade cultural, que esse reconhecimento de que os direitos dos povos indígenas, eles são direitos identitários, que decorrem da identidade indígena, e que essa identidade, ela não se perde pelo fato do indígena estar estudando, pelo fato de ele estar na cidade, ou pelo fato de ele ser um advogado ou uma deputada, né? A identidade indígena, ela não depende disso. E esse é um tema tão recente, porque acabou de ser, essa a discussão que está lá no Supremo, né? Se os indígenas que estão em áreas não homologadas ou em contexto urbano têm ou não direito à assistência à saúde nesse contexto de pandemia. É esse o tema também quando se discute as garantias e liberdades fundamentais dos indígenas que são processados, presos, né, e investigados. Eu chamo a atenção também do princípio do direito originário das terras indígenas, com base na tradicionalidade. Esse é um aspecto fundamental que já foi levantado aqui também. O princípio da tripla afetação das terras indígenas, no mínimo, né?
Na época da Raposa, o ministro Carlos Aires Brito falou em dupla afetação, né, que as terras indígenas, além de servir para a proteção do modo tradicional dos povos indígenas, serve também, né, para a proteção ambiental. Então, existe uma perfeita compatibilidade entre terra indígena e meio ambiente. A isso, eu alio o importante papel que os povos indígenas cumprem na proteção do bem público. Terra indígena é bem público federal, né? E não há motivo para a União, para a FUNAI ou qualquer órgão da administração federal abrir mão da defesa. São bens indisponíveis, né? Então, nós chamamos a atenção disso também. Eu vejo muitas pessoas se autoproclamando patriotas, mas não defendem terra indígena, como se terra indígena, né, fosse algo fora do patrimônio público. Não, terra indígena pertence ao patrimônio público e, uma vez demarcada e homologada, ela será terra indígena ad eternum. Então, é preciso a gente colocar muito bem esse serviço essencial que os povos indígenas fazem na proteção do bem público e no fortalecimento da democracia. Princípio do reconhecimento territorial formal, né, da necessidade de se demarcar, sim, esses territórios, o princípio do consentimento e consulta prévia, livre e informado, que já foi falado aqui, enfim, do princípio do sentimento de pertença, né, que os povos indígenas têm em relação aos seus territórios, e isso é uma coisa que deve, sim, ser a todo momento reafirmado. Eu digo que estamos vivendo esses tempos conturbados, em que defender a Constituição e defender, né, a ciência ou defender aquilo que está escrito no texto constitucional é ato de resistência, e é por isso que os povos indígenas também têm dado essa importante lição de cidadania cultural, né, de participação ativa, de exigir os seus direitos. Isso é um aprendizado que os povos indígenas têm a deixar para toda a sociedade brasileira. Então, com essas palavras, eu gostaria de agradecer o convite e me colocar à disposição também para a gente partir para o debate, eventualmente alguma pergunta que tiver aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Eloy Terena, nosso advogado indígena, jovem, atuante, e que tem feito a diferença na sua atuação profissional. Eu vou passar algumas perguntas, mas desde já comentando como é difícil ser indígena nesse país, né, Eloy? Porque há questionamento desde o primeiro momento que você consegue analisar seu próprio direito e se coloca em dúvida se são suas palavras ou não. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente ouve ou lê, né, se alguém colocou isso na sua cabeça, ou foi um missionário, ou um padre, ou um antropólogo, ou um gringo, que está colocando na sua cabeça para você defender seus direitos coletivos. Então, é muito difícil, você tem que provar que você tem consciência de seus próprios direitos, né? Então, eu queria, assim, parabenizar você, né, principalmente por ter feito essa diferença, esse trabalho que, já respondendo algumas perguntas, me perguntaram se a advogada indígena estava presente, sou eu, não sei quem foi que perguntou aqui, mas eu fui a primeira mulher indígena advogada no Brasil, fui a primeira a fazer uma defesa de uma ação no Supremo Tribunal Federal, eu com a doutora Débora ali também juntas, né? Já estão muitos anos aí, foi em 2008, foi um momento histórico, nós ganhamos essa causa ali, foram 10 contra 1, foi a primeira causa ganha com assistência. Eu era advogada das comunidades indígenas da Raposa Serra do Sol, e naquela época, muito jovem ainda, quer dizer, era necessário a defesa judicial, né? Então, foi uma defesa coletiva, porque teve apoio de várias instituições e vários advogados, e isso fez bastante a diferença nossa. E quantos advogados indígenas existem no Brasil? Vou deixar essa pergunta para o Eloy,
para que ele responda. Hoje, aquela época era difícil ter advogados indígenas, hoje já acho que provavelmente já deve ter aumentado. Mas eu tenho algumas perguntas para vocês dois, eu gostaria aqui de compartilhar. Primeiro, primeira pergunta, nós falamos da Convenção 69 da OIT, falamos dentro do processo, acho que a doutora Débora já comentou um pouquinho como que avaliam a implementação da Convenção 169 da OIT no processo legislativo, talvez possa comentar a mais, se quiser, mas acho que já deu uma ideia da resposta, mas também perguntaram assim, os direitos internacionais dos povos indígenas interferem na soberania nacional? Como estão assegurados? Então, a terceira, assim, posso até dividir, para não ficar muito pesado para um de vocês, os povos indígenas e as pessoas indígenas são livres e iguais perante todos os povos e indivíduos. Eles têm direito de serem livres de qualquer tipo de discriminação no exercício de seus direitos, em especial com base na origem indígena ou de identidade. O que está por trás do conceito do direito da autodeterminação? Acho que a autodeterminação, Eloy acabou de falar aí a gente queria ouvir mais sobre isso. Podem falar um pouco sobre os tratados internacionais de direitos humanos pertinentes a assuntos indígenas? E também como a teoria do indigenato pode ser utilizada para a defesa dos direitos territoriais. Tem a pergunta aqui dos nossos internautas, tem bastante gente acompanhando a gente no YouTube, que essa transmissão está sendo ao vivo, mas eu também tenho umas perguntas próprias minha, que a gente ouve falar em desafios. Aí eu pergunto, na opinião de vocês, hoje, qual o principal desafio para os direitos indígenas? E a outra pergunta, acho que teve mais de uma pergunta relacionada a isso, como que se pode ajudar os povos indígenas a proteger seus direitos, as comunidades, a proteger a sua cultura? E também, uma pergunta que eu posso responder mesmo, alguém perguntou se na comunidade indígena tem acesso à internet. Algumas têm. Algumas que ficam mais próximas, que têm eletricidade. Em Roraima, e algumas comunidades têm nos centros, mas não todos têm internet. Tem muitos que não têm nem energia ainda, né? Tem diferentes realidades, principalmente na Amazônia. Mas algumas têm. E outros os indígenas participam através das suas associações indígenas, muitas vezes que ficam nas capitais. A outra pergunta é quantos advogados indígenas tem? E uma última pergunta, deixa eu ver se tem aqui, que é da Yara. Nossa, começou a surgir várias perguntas agora. Luiz Henrique, ele gostaria de saber se a ressalva do relevante interesse público da União, contido no parágrafo 6º do artigo 231, pode obstacularizar, de alguma forma, o direito de consulta livre, prévia e informada. O Silvio, ele pergunta, há leis ou projeto de lei semelhante a 10.639 para garantir o conhecimento, a conscientização da verdadeira história dos povos indígenas? É uma lei interessante, gostei. Vou até procurar pesquisar melhor sobre essa lei aí, né? Renata, ela pergunta, alguma consulta pública nesses temas está vigente? Qual a previsão de mobilizar a população em uma apresentar tese aqui na cidade, na Esplanada? Aí vamos ter que estudar. Eu acho que é essa, porque depois vamos para o próximo bloco, que vão ter muitas perguntas. Eu acho que já foram perguntas demais, mas vocês têm 10 minutos cada um para responder, e se vocês quiserem ler aqui também no texto, as perguntas estão aqui. Doutora Débora? Tem muita coisa, eu vou começar selecionando alguma coisa, porque eu acho que eu não vou dar conta de tudo em 10 minutos. Mas vou começar com uma pergunta sobre se os tratados internacionais, como é o caso da Convenção 69 da OIT, interferem na soberania nacional, né? Obviamente que não, a própria Constituição, ela afirma que os tratados e convenções internacionais aprovados com um quórum especializado, com um quórum incrementado, eles entram na ordem jurídica interna com a condição, com status de emenda constitucional.
né? E o Supremo Tribunal Federal já vem de longa data afirmando que os tratados eles têm uma posição superior à lei na ordem internacional, e já se inicia uma discussão naquele próprio tribunal de equivalência dos tratados à própria Constituição. Então, obviamente, os tratados eles não interferem na soberania, eles fazem parte da soberania. O Brasil, pela nossa Constituição, se orienta no âmbito internacional pelo protagonismo dos direitos humanos. A exemplo da questão indígena, o Brasil é signatário de convenções de direito das mulheres, de criança e adolescente, de combate à desigualdade racial, de pessoas com deficiência, enfim, há uma enormidade de tratados de direitos humanos que vinculam a ordem interna. Então, não é uma afronta à soberania, muito ao contrário, é a maneira como o Brasil organizou o seu papel na ordem internacional por força da sua própria Constituição, né? Em relação ao... e se tem... foi falado alguma coisa sobre discriminação que confesso que eu não entendi muito bem, mas nós temos que entender que toda a nossa ordem internacional, ela tem como base, como princípio central, o princípio da igualdade e da não discriminação. O princípio da igualdade e da não discriminação, ele tem uma dimensão de igualdade formal, né, de que todas as pessoas são sujeitos de direito, mas também de igualdade material, que as especificidades devem ser levadas em consideração, exatamente para não, para que o princípio da igualdade não resulte vão. Então, é esse o sentido. Em relação ao indigenato, a primeira ação que eu entrei foi imediatamente após a Constituição de 1988, foi em relação à terra indígena Yanomami. E, na época, a única literatura que havia, disponível, era um livro do João Mendes Júnior, chamado O Indigenato. É um livro de 1916. Né? E o indigenato, ele foi muito importante para a gente entender algumas coisas inicialmente, mas ele não dá conta de dinâmicas sociais que países colonizados viveram, como é o caso do Brasil, de estar o tempo todo assediando esses grupos, desterritorializando, realocando, e esses grupos tendo que organizar as suas territorialidades historicamente ao longo do tempo. Por isso que a Constituição usou o termo tradicional. O indigenato, ele significa um pouco aquelas terras que existiam em 1500 e que permaneceram como tais até 1988. Há algumas que existem nesse formato, mas outras que não. Nem por isso deixam de ser terras indígenas. A gente tem que lembrar que esse termo também, tradicionalmente ocupadas, também foi usado para demarcação de terras quilombolas. E terras quilombolas não têm, né, ao contrário das terras indígenas, geralmente documentos históricos que demonstrem a sua permanência eterna naquele território, né? Pelo contrário. Então, a gente tem que entender essa dinâmica em que o poder econômico ele vai sufocando comunidades, desterritorializando, realocando e depois retornando em alguns casos. Nós temos o caso dos Panarás, é um caso muito bacana, né, que, enfim, foram levados para o Parque Nacional do Xingu, morreram quase todos e conseguiram depois, no Supremo Tribunal Federal, o direito a retornar ao seu território tradicional. Então, tem essa implicação. A territorialidade, ela entende as dinâmicas da vida, ela entende como os grupos se organizam, às vezes, em territórios diminutos e vão ampliando as suas potencialidades dentro daquele território. O Supremo disse isso no julgamento da Raposa. Falam muito que o Supremo disse uma coisa quando ele não disse. Então, não dá tempo da gente analisar tudo isso aqui. O 231, parágrafo 6º, Joênia, me diga quando eu estiver aqui com o tempo acabando. Tá? O 231, parágrafo 6º, ele não inibe a consulta, pelo contrário, ele é um reforço ainda aos territórios. O que diz o artigo 231? Né? Ele diz que, quer ver, são nulos e extintos, não produzindo qualquer efeitos, os atos que têm por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras indígenas, né? Salvo lei complementar que defina o relevante interesse público da União. O que significa? Que, eventualmente, pode sim ter uma interferência
uma interferência em área indígena, desde que ela esteja com a sua possibilidade prevista numa lei complementar e que ela se refira a um interesse específico da União, não de Estado, não de município, não de poder econômico, né? Isso não inibe a consulta, porque isso é só a previsão numa lei da potencialidade de haver relevante interesse público em determinadas atividades específicas. Agora, obviamente que para haver essa incidência, tem que se demonstrar várias coisas. Primeiro, que o grupo aceita, que a atividade não tem impacto significativo no grupo. Eu lembro aqui, como eu me referi, das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Se houver desterritorialização, se houver comprometimento do modo coletivo de vida, não pode, né? E principalmente se o grupo não autorizar. Enfim, então, tem que haver a previsão em lei complementar. Até hoje essa lei não existe, então ficar falando de mineração, ficar falando de arrendamento, isso tudo é uma imaginação, porque não tem ainda a tal da lei complementar que defina o relevante interesse público da União. Depois, muitos outros, exemplo do que ocorre com o licenciamento ambiental, além da consulta, tem que se demonstrar que não é possível desenvolver essa atividade tão relevante para a União em outra área que não a área indígena. Enfim, há muitas condicionantes, mas esse é um regime reforçado de nulidade de quaisquer atos sobre territórios indígenas, salvo essa hipótese de relevante interesse público da União, que tem que subsistir. Eu acho que não é ela está na lógica constitucional, que é um país que, enfim, nós todos temos que nos organizar em algum momento em torno de uma ideia coletiva, e pode ser que em algum momento haja uma excepcional necessidade de se fazer uso de alguma terra indígena, em alguma terra indígena, mas isso tem que ter um caráter de excepcionalidade, prevalência do bem comum, consentimento e ausência de impacto significativo. Joênia, eu acho que por hora é isso. Eu vou dar uma olhadinha nas mensagens para me organizar melhor. Tá bom. Muito obrigada. Eu lembrei de uma questão, falaram muito da autodeterminação, direito ao veto, né, que a gente está falando. Não é só, eu achei meio difícil, a primeira coisa que eu observei na Convenção 69 da OIT, quando eu participava dos fóruns, de discussões, ainda quando eu estava lutando ainda para ratificação, era a frase que dizia consentimento prévio, livre e informado. Eu falei, você já está falando que vai consentir, cadê o direito, né? Então, a primeira coisa que se observa, então, é importante observar que a nossa própria legislação, a nossa própria Constituição, eu sempre jogo um pouco para a Constituição também, porque se ela reconhece o direito de se organizar, quando fala são reconhecidos aos índios, sua organização social, uso, costume, crenças e tradições, já está dizendo o direito que escolher viver e o poder de decisão da própria comunidade. Esse é o princípio que eu acho que também é assegurado o direito de se manifestar e decidir da sua vida. É muito, assim, a gente faz essa análise comparativa da Convenção e da nossa Constituição, que a gente acaba que amarra as duas, né? O direito da comunidade nessa autodeterminação. Obrigada. Eu vou passar aqui o doutor Eloy também. Tem outras perguntas. Sinta à vontade, Eloy, para responder. E depois eu passo uma outra rodada, mais umas 3 perguntas, e aí a gente finaliza. Eloy? Tudo bem. Não, acho que a primeira coisa perguntaram sobre a questão do projeto de lei semelhante a 10.639. Eu lembro que já existia, eu fui consultar que existe uma lei, né, a 11.645, que é de 2008, que torna também obrigatório o ensino da história e cultura indígena na sala de aula. Então, eu estava até me lembrando, porque à época teve uma gama, né, de cursos de formação, inclusive para professores não só indígenas, mas não indígenas também, justamente para se debruçarem sobre esse tema e poder levar essa temática para dentro das salas de aula. O outro ponto, essa constatação que você fez, Joênia, ela é certeira, né? Quer dizer, o direito à consulta é um direito que decorre do próprio princípio da autodeterminação, né? Quer dizer, se eu reconheço que você é livre e tem a capacidade de se autodeterminar, então eu preciso minimamente consultar e ter o seu aval
para entrar na sua casa ou para fazer qualquer coisa na sua casa, porque é isso. As terras indígenas, né, é a casa dos povos indígenas. Então, não há como a gente pensar em autodeterminação ou consulta de forma dissociada. E a consulta, o artigo 6º da Convenção 69, é claro, né, ao traçar ali que a consulta não é apenas um ato, a consulta é um processo, né, constituído de vários atos, e que o fim maior é obter o consentimento. Então, não assiste razão àqueles que defendem, como o governo, que a consulta é mero ato, né, formal e que os povos indígenas não têm poder de veto. Não, pelo contrário. Os povos indígenas têm, sim, a autonomia, a autodeterminação de se dizer, né, o que é bom, o que é que eles querem. Esse é um aspecto fundamental. A outra coisa é em relação à própria identidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, e até agora há pouco veio à tona de novo esse tema, tendo em vista que no final de janeiro a FUNAI publicou a resolução número 4, que instituiu a heteroidentificação, quer dizer, a FUNAI que iria dizer quem é e não é indígena, né? A FUNAI não tem esse poder, né? Isso ficou num passado bem distante, inclusive. E tanto é que ela é inconstitucional e inconvencional, porque fere os tratados internacionais, que o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu essa resolução de ofício. Ele entendeu muito grave, é uma afronta à própria decisão do Supremo, no âmbito da DPF 709, que reconheceu esse direito à identidade cultural, né? Que é, de fato, o que reconhece aí a proteção destinada aos povos indígenas, às comunidades indígenas e às organizações indígenas também. A Constituição, quando reconheceu as formas organizacionais, também reconheceu uma proteção especial às organizações indígenas, né? Isso quero dizer porque não é cabível nenhum tipo de interferência por parte do Estado, e aí especialmente por parte da FUNAI, nas atividades das organizações indígenas, né? Isso não tem respaldo legal, nenhum tipo de inquérito ou nenhum tipo de dossiê administrativo que nós estamos vendo que a FUNAI está fazendo, isso é ilegal, isso constitui uma prática indevida, né, e abuso de autoridade, inclusive, em relação às organizações indígenas. O outro aspecto, a outra pergunta que eu quero abordar também, é a teoria do indigenato, que ela é muito falada e tem um recurso, né, extraordinário com repercussão geral reconhecida no âmbito, né, lá no Supremo, e que nós estamos aguardando o julgamento, mas de um lado está a tese do marco temporal, que é essa tese restritiva, de que os povos indígenas só teriam direito às terras que eles estivessem ocupando na data da promulgação da Constituição, que é 5 de outubro de 88, de outro, o direito originário, né, dos povos indígenas. Ao nosso ver, a Constituição ela é clara ao dizer que reconheceu o direito originário, né, das terras tradicionalmente ocupadas. Então, eu compartilho também do posicionamento trazido pela doutora Débora, que, de fato, a teoria do indigenato, que foi desenvolvida pelo professor João Mendes Júnior, e que foi ministro também do STF, né, e que essa tese do indigenato inspirou, sim, a Constituição, mas não com base, né, na imemorialidade, isso é preciso ficar bem claro. A Constituição de 88, ela já veio numa outra guinada, né, ela trouxe aí o requisito da tradicionalidade. E a própria Constituição, em seu parágrafo 1º do 231, traz ali o conceito de terra tradicionalmente ocupada. Então, é um conceito extremamente vinculado ao texto constitucional. Eu vejo as pessoas argumentando, né, que antropólogos, FUNAI, né, ou organizações que atuam com os índios, inventam, criam terras indígenas, não. O conceito, né, de terra indígena é um conceito vinculado à Constituição e também ao Decreto 1775, que regulamenta o processo demarcatório. Então, esse é o primeiro aspecto. E não tem nada a ver com aspecto temporal,
né? Quando nós vamos analisar os requisitos para dizer a tradicionalidade, a Constituição não trabalhou com data certa nem com aspectos temporais, mas com tradicionalidade. Ou seja, a forma como essas comunidades se relacionam com seus territórios. Então, e a última pergunta, que perguntaram como é que nós estamos vendo essa questão do PL, do PDL, né, o Projeto de Decreto Legislativo 177/2021, recentíssimo, inclusive, e aí, deputada Joênia, eu tive acesso ao parecer que foi enviado tanto ao presidente, mas também à senhora, né, como coordenadora da Frente Parlamentar, e essa nota técnica do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, eu acho que ela responde muito bem isso, né, um parecer, inclusive, assinado pelo nosso querido professor Marés, e eu adoto, né, ali todo o entendimento já empossado pelos nossos mestres, que é isso, né, a convenção, o Estado brasileiro teria a possibilidade de denunciar a Convenção 69, e eles são didáticos em responder, né, e a Convenção 69 foi aprovada, né, por meio do decreto legislativo em 20 de junho de 2002, né, e o Brasil ratificou em 25 de julho de 2002, então a sua vigência foi em 25 de julho de 2003, né? Então, como de 10 em 10 anos abre-se uma janela, vamos dizer assim, para que o Estado membro denuncie de forma unilateral a convenção, ao nosso ver, esse prazo não está aberto, ele vai se abrir ainda, né? Em 2023, né, vamos dizer assim. Então, o primeiro aspecto é isso, é intempestivo também, e também por conta, fazer parte aí já de um status de supralegalidade, até mesmo constitucionalidade, né? Então, eu, pelo menos, me manifesto nesse sentido já, dizendo como totalmente inconstitucional, né, ilegal e inconvencional esse projeto de decreto legislativo que tende a denunciar a Convenção 69 no Brasil. Obrigada, Eloy. Então, são muitas perguntas, e aí eu quero agradecer as perguntas que veio das pessoas que estão nos assistindo, e já estão perguntando pelo segundo evento, segunda live já, tá todo... O pessoal gostou bastante dessa participação aqui, da doutora Débora, a Luiz Eloy, e só para anunciar que a gente está organizando realmente um curso, juntamente com o CEFOR, sobre direitos indígenas, para cá, para ficar em módulos, e possivelmente a gente vai estar anunciando futuramente. Espero que dê tudo certo. Eu vou fazer as últimas perguntas, já pedir para também colocar as considerações finais, passar uns 3 minutos, mas só para, vamos ver se a gente consegue responder. Tem a pergunta acho que essa aqui você já respondeu, a Yara Ferreira, ela pergunta, a FUNAI declara a existência do povo que estão em terras indígenas. Onde fica a autonomia desse povo quanto à autoafirmação, identidade? A Renata Garcia Lima, ela pergunta quais as ações de resultado efetivo conseguindo estão sendo replicadas às demais etnias. Eu não entendi muito bem. Quais as ações de resultado efetivo estão sendo replicadas às demais etnias? Renata, de novo, ela pergunta quais ações de resultado efetivo conseguindo estão sendo... De novo, acho que está repetindo. Espera aí. Doutora Débora, como fica o entendimento das leis naturais dos povos indígenas perante a Constituição e a jurisdição? Acho que já comentou isso um pouco. Não vou falar. O programa de valorização às línguas, culturas indígenas, com base em que a heteroidentificação que muitas universidades têm feito deve se basear. Aí, por último, a doutora Débora, novamente, como fica o entendimento... Acho que está replicada essa, espera aí, deixa eu passar para cá. Tarcísio Chigu está dando parabéns, e ele faz a pergunta, como fazer a reflexão de como o direito de conquista ainda causa impacto na legislação relacionada aos povos indígenas. Aí, uma última pergunta, aí eu vou botar essa para o Eloy, é porque tem muita gente, é por isso que é necessário entender e conhecer os povos indígenas,
Porque tem pergunta que nós consideramos tão básica, tão óbvia, né? Mas as pessoas não conhecem os povos indígenas, não conhecem a legislação indígena. Então, é importante esse conhecimento, esse contato. E aí, a Renata faz a pergunta: todas as etnias convivem pacificamente? Né? Então, eu vou passar essa para o Eloy, e aí a gente vai encerrar. Eu vou passar 5 minutos para cada, depois a gente faz umas considerações para a gente já encerrar nosso evento. Doutora Débora? Bom, eu vou fazer aqui algumas considerações, primeiro a respeito desse PDL 177, Letícia Osório, querida, que fez a pergunta. Lembrando que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um precedente interessante, que é o caso de Saramago versus Suriname, né, em que Suriname não era signatário da Convenção 69, e a Corte obrigou a consulta, porque diz que a consulta, hoje em dia, ela resulta de um conjunto de tratados e convenções internacionais existentes no âmbito do direito internacional que vinculam os Estados parte. Então, como é o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como é o caso da própria Convenção. Então, enfim, a consulta, ela hoje em dia, como Joênia disse, uma expressão da autodeterminação. Então, ela surge independentemente de estar prevista na Convenção 69. Só queria fazer essa observação. Em relação à FUNAI, eu quero lembrar que a FUNAI ela é uma criação dos povos indígenas, ela é um resultado do que foi exposto no relatório Figueiredo a respeito do antigo SPI, Serviço de Proteção Indígena, das barbaridades, enfim, dos estupros das mulheres, da entrega das terras, enfim. E a FUNAI ela surge como esse órgão de proteção efetivo. Na hora em que e foi mantida, a despeito de muita divergência da sua adequação à Constituição de 1988, porque ela nasce, de alguma maneira, como órgão tutelar, né? E os povos indígenas fizeram a aposta na FUNAI. Se a FUNAI não está cumprindo a sua função de proteger os povos indígenas, é caso de acabar com a FUNAI. Então, eu acho que nós temos que, em algum momento, entrar ou com um projeto de lei ou com uma medida judicial para acabar com a FUNAI, porque a FUNAI contra povos indígenas, ela não é uma possibilidade. Em relação às leis naturais, é curioso, mas aqui está um ponto em que há uma fácil adesão da jurisprudência dos tribunais locais às leis naturais indígenas. Nós não temos a justiça indígena, a exemplo do que acontece na Colômbia, né, por exemplo, no Equador, mas nós já tivemos casos, mesmo, né, lá na Raposa, em casos de homicídio, em Roraima, que o júri considerou que o grupo já tinha feito a punição e portanto, não cabia ao tribunal julgar novamente, porque seria a proibição que existe no direito penal de julgar 2 vezes pelo mesmo fato. Então, reconheceu a jurisdição indígena. Tem um outro caso muito interessante dos caingangues, que vão expulsando famílias, mas elas vão ser realocadas dentro do grande território. E elas entram, às vezes, essas famílias que sofrem uma decisão do Conselho de Caciques, entram na nossa justiça contra essa decisão, com ações de reintegração de posse. E o direito tem reconhecido que não, que a decisão, de acordo com a organização do grupo, cabe a decisão do Conselho de Caciques. Então, eu acho que é um campo de fácil aderência. Por fim, com relação à heteroidentificação, nós temos que entender que as lutas, elas nem sempre são coincidentes. No caso, houve a heteroidentificação, ela é uma demanda que surge muito do movimento negro por conta das fraudes nas cotas universitárias, principalmente nos cursos mais poderosos, como é o caso o curso de medicina. A gente vê louro entrando na cota de negros. Então, eu fui muito resistente ao critério da heteroidentificação, mas ela surge como uma correção num processo de fraude. Então, a gente tem que entender que são processos que vão aperfeiçoando. Não significa que isso seja definitivo, nem que caiba para os povos indígenas. Os povos indígenas têm que, enfim, entender como é que eles estão nesse processo, se vale a mera declaração do aluno, se precisa de uma declaração do cacique, se precisa de uma declaração do grupo, enfim, eu acho que cada luta é uma luta, em cada local ela se desenvolve de uma maneira diferente, em cada universidade de uma maneira diferente. Eu vou terminar porque o tempo acabou, mas
aderir entusiasmadamente à ideia de tornar essa plataforma permanente. É fundamental que a população conheça direitos indígenas, porque é uma forma de conhecer alteridade, que é uma forma de conhecer resiliência, resistência, né? É uma forma de reconhecer o quanto que o nosso direito tem categorias inspiradas na conformação indígena do mundo. Muito obrigada, Joênia, e parabéns mais uma vez por essa legislatura tão importante no nosso parlamento. Obrigada, doutora Débora. Passar para o Eloy. Então, essa pergunta que ficou designada para mim, né? Uma curiosidade: todas as etnias convivem pacificamente. É importante ter essa clareza, né? Esses dados que foram informados pela Joênia no início da live, né? Que o Brasil tem 305 povos indígenas, falantes de 274 línguas, e mais ainda os registros de pelo menos 114 grupos que vivem isolados, né, ou de recente contato. É importante ter em mente que são sociedades indígenas, com língua própria, com sistema organizacional próprio, com sistema jurídico e político próprio, com formas próprias de resolução de conflitos, né? Então, são sociedades humanas que não estão isoladas, né, das condições sociais da vida. Então, existe, né, conflito, sim, internos dentro das comunidades indígenas, existem interesses políticos, né, então é importante a gente não pensar os povos indígenas como um fenômeno, né, romantizado, mas que sim, estão afetados pelas condições sociais que a vida em sociedade ela proporciona, né. Então, é muito importante ter essa dimensão. É lógico que outros povos convivem, a grande maioria pacificamente entre si, outros não. Existe até casos em que tem conflitos que são resultados de confinamentos, né, de povos que eram historicamente inimigos, que foram confinados, né, em terras indígenas, ou até mesmo grupos familiares, né, do mesmo povo, que historicamente são inimigos. Há conflitos, há interesses de poder, há relação de poder também nas sociedades indígenas. Então, é importante a gente ter essa noção, essa dimensão sociológica também das comunidades e das sociedades indígenas. Então, com isso, eu acredito ter respondido a sua pergunta e agradeço também a Joênia, a doutora Débora pela tarde, e também nos colocamos à disposição para continuar dialogando. Obrigado. Eloy, tem mais uma pergunta, eu acho que essa pergunta é importante que fizeram, principalmente depois disso tudo que a gente falou. Como ajudar os povos indígenas a proteger seus direitos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas querem ajudar, e como que a gente faz isso? Tem muitas maneiras, né, de ajudar os povos indígenas, e em várias dimensões, né, desde desconstruindo estereótipos, se desvencilhando de condições marcadas pelo racismo, mas talvez, deputada Joênia, uma ajuda que a gente está vendo como fundamental hoje, que todo mundo tem na mão, seria não votar, né, em pessoas anti-indígenas, eleger pessoas que são aí defensores dos direitos humanos, votar em pessoas comprometidas com os direitos humanos, votar em pessoas comprometidas com os direitos indígenas, enfim, eu acho que isso daí, fazendo esse gesto, já é muito para nós, povos indígenas. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a doutora Débora Duprá, doutor Eloy Terena, falar assim, como é importante a gente estar falando sobre os direitos dos povos indígenas. Eu lembro que na minha faculdade a gente não tinha disciplina que falava sobre direitos dos povos indígenas. Uma grade de direito constitucional falava pouquíssimo, acho que mencionava só um artigo 231 e pronto. E hoje é importante porque é a nossa realidade. O Brasil ele tem que conhecer a realidade. Os povos indígenas são a realidade, tem 13% da extensão territorial na sua responsabilidade, que vive no dia a dia, e precisa terem investimento para proteger esses 13%. Tem uma responsabilidade compartilhada. Nós estamos vivendo hoje uma crise
mundial, uma crise climática, onde todos os dados científicos de pesquisa apontam que uma das principais estratégias de enfrentar essa crise climática tem sido manter a demarcação de terras indígenas, e os povos indígenas são reconhecidos como um dos principais guardiões. Então, isso não é simplesmente a palavra da Joênia, é a própria ONU que já reconheceu isso formalmente. É importante conhecer a contribuição dos povos indígenas para o mundo, e que hoje tem uma vulnerabilidade muito alta, uma vulnerabilidade que eu sempre coloco, que é histórica, devido a esse processo de colonização que, para mim, não passou ainda, ou a vulnerabilidade epidemiológica, e a gente está vendo hoje dessa pandemia como um dos grupos mais vulneráveis diante da Covid-19, uma vulnerabilidade social por enfrentar diversas violações de direitos no dia a dia, a dificuldade no acesso aos direitos sociais, como a saúde, educação, direito à informação, né? E nós temos também ainda vulnerabilidade que se coloca em termos da própria resistência de reconhecer os direitos dos povos indígenas. Enfim, então eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, agradecer os nossos palestrantes, deixar o convite aqui que brevemente nós vamos estar organizando um curso juntamente com o CEFOR, agradecer a equipe da CEFOR aqui que esteve com a gente, nos auxiliando, o Rodrigo, a Viviane, a Tatiana, e aos nossos colaboradores aqui, a Alessandra, o Daniel, que veio justamente para somar nessa melhor comunicação que a gente tem aqui para o Brasil. Muito obrigada, e também aqui o Quintino, da equipe do CEFOR, que acabei esquecendo, mas muito obrigada a todos.